saúde e paz é o que desejamos a todos vocês ao iniciarmos mais uma edição do Diálogo Espírita. No programa de hoje, Andréia Kleinans vai discorrer sobre motivação, ou seja, aquilo que impulsiona as ações. E Rose Heidman esclarecerá sobre uma importante questão relacionada ao número de filhos programados para renascer em cada família. Mas antes, no quadro Reflexões de A a Z, eu, a Mariana Valim e Humberto Mafessoni, nós comentaremos sobre fé, futuro e feridas. Embora a intenção não tenha sido esta, ao escolher estas 3 determinadas palavras, o fato é que nós podemos conectá-las da seguinte forma: para nós suportarmos as dores das feridas provocadas ou adquiridas no caminho, absolutamente necessária a fé no futuro. A partir de agora, o Diálogo Espírita está no ar. Queridos amigos, nosso programa de hoje, mais especialmente o nosso quadro Reflexões de A a Z, vai falar sobre três palavrinhas e vamos buscar as possíveis conexões dessas palavras com o Espiritismo, né? A gente usa em palestra, em artigo, de jornal, e estamos usando aqui na televisão. Fé, futuro e feridas, não necessariamente nessa ordem, mas a primeira é fé mesmo. Eu vou começar aqui com o Humberto. Fé é uma ferramenta especial, né, para as pessoas religiosas, de modo geral. Fé não é uma coisa para ser usada exclusivamente pelos espíritas, não. Muito pelo contrário. Nós costumamos de colocar lá a fé racional, mas eu digo assim, em termos gerais, né, qual é a importância, não sei o que se preparou, mas qual é a importância da fé, o que representa, talvez até na tua própria vida, como é que funciona? Assim, Wilson, a fé, definindo ela, por vezes, ela é entendida como algo muito abstrato, eu acho. Eu vejo das pessoas muito dizer, eu tenho fé em Jesus, tenho muita fé que isso vai acontecer, né? Então, às vezes a fé é tida como, por exemplo, a adoração a Jesus. Então, parece uma coisa muito mercantil. Eu tenho fé para conseguir alguma coisa, porque assim eu vou adorar Jesus como se ele fosse se encantar com aquilo e fosse ajudar. O conceito da fé, ele tem que ser bem compreendido no meu entendimento, porque a fé, ela é uma ação. Você tem fé naquilo que você realmente conhece e naquilo que você realmente acredita. Por vezes a pessoa, ela não tem conhecimento profundo do Evangelho de Jesus, não tem uma cultura muito profunda a respeito das palavras de Jesus, não conseguiu interpretar muito bem, porém, intimamente, ela entende Jesus. Ela entende o que é bondade, ela prescinde daquilo para a vida dela. Então, isso é a fé dela. E, em consequência, ela pratica a fé dela. Que a fé, no meu entendimento, ela é a prática. Naquilo que eu acredito, eu pratico. E não aquilo apenas acredita em termos gerais, o que é o bem, o que deve ser feito. Não, a fé, você observa uma pessoa de fé quando ela cumpre o papel de cristão, né? Um cristão que tem fé, ele cumpre o papel de cristão, ele trabalha como um cristão, age como um cristão, ele tem comportamentos cristãos, seguindo os princípios que Jesus deixou para nós. Eu vou um pouquinho mais longe sobre isso aí, né? Porque a fé, até porque eu falei que fé é uma coisa que está presente em todas as crenças, né? Até mesmo as não cristãs. Qualquer pessoa que acredite na existência de uma força superior que governa, que tenha criado o universo, que governa as nossas vidas, que nos ampare, que ore por nós, né? Para simplificar, ela tem fé, né? Então, não acho até que tenhamos que passar pelo exclusivismo do cristianismo, da figura de Cristo, embora nós espíritas tenhamos, está lá no Evangelho segundo o Espírito, no Livro dos Espíritos, a resposta dos mentores superiores de que o maior modelo moral
que se pode ter de toda a humanidade que já tenha passado pela Terra é Jesus, né? Ali ele é o mais completo de todas essas criaturas. Mas tem gente que não acredita em Jesus. Entretanto, ela tem fé em Deus, ou em deuses, ou fé em algum ser, né? Em alguma força superior. Você quer acrescentar um pouquinho sobre a fé ainda? Então, essa questão da fé, ela é bem discutida, porque dentro da doutrina, Kardec vai afirmar que fé é aquela que é inabalável, que pode encarar as ciências em qualquer época da humanidade, né? Então, o que ele vem trazendo para nós aí, né? O que é essa frase que é atribuída a Allan Kardec, dentro da codificação espírita, traz de mensagem para nós, né? É a fé raciocinada. Eu acredito, mas eu acredito por quê? Nós temos que procurar ver a veracidade dos fatos, porque a fé, como bem o Humberto trouxe, é uma coisa de cada um, e como eu pratico o que eu acredito. Então, se eu acredito em Jesus, eu vou praticar os ensinamentos dele na maior fidelidade, com fé, porque eu acredito nos ensinamentos que ele trouxe. E dentro da doutrina espírita vem falando que a fé, ela bem compreendida, ela, como está lá nos evangelhos, ela remove as montanhas, né? Então a fé tem que ser uma fé raciocinada, não pode ser uma fé cega, né? Porque exatamente, é o que você colocou, a pessoa tem que compreender, né? E o Espiritismo é a doutrina, aí sim, a gente pode digamos assim, dizer que nós somos privilegiados, se é que é possível usar esse termo, né? Em conhecermos a doutrina, ou estarmos conhecendo a doutrina, estudando e tentando praticá-la, como o Humberto colocou. Por quê? Porque ela apresenta respostas para os grandes problemas, para os grandes enigmas da humanidade, né? Que outras religiões não conseguem. Então, o que acontece quando, por exemplo, uma família, um pai e uma mãe, os dois, perdem um filho, né, num acidente de qualquer natureza, ou às vezes até por homicídio, e ela não consegue compreender onde é que estava Deus, por que Deus permitiu? Todo mundo faz esse tipo de pergunta, mas o Espiritismo tem as respostas claras, objetivas, que se a pessoa prestar atenção ali, não precisa ser inteligente, pode ser até analfabeto. Se alguém ler para ela das obras espíritas, ela vai ter certeza que ela vai compreender, e aí a fé dela jamais vai ser uma coisa oscilante, ela vai manter sempre, porque ela compreendeu por que aquilo aconteceu, que não é maldade de Deus, que não é ausência de Deus, que não é injustiça de Deus. O Espiritismo responde, né? Sem trocadilho com o nosso quadro. Vou começar por aqui agora. Feridas, as feridas do caminho, Maria. As nossas feridas, Essas né? mazelas da alma que a gente fala. As dores da alma, feridas, né? Da alma, né? Isso. Essas feridas, essas dores da alma, são consequências, né? São reflexos das nossas más atitudes que nós tomamos anteriormente, na existência passada, mas muitas vezes dessa mesmo, né? Às vezes nós deixamos de observar, né, as leis morais, nós deixamos de observar a nossa conduta. Então, nós criamos sofrimento para nós. E, às vezes, nós ficamos tão assim, nos dias de hoje, tão acelerados, nós temos tantos compromissos, que nós esquecemos de olhar para nós, de olhar para as nossas feridas, e nós negamos que nós temos dificuldades, que nós estamos passando dificuldades, necessidades, por causa de um mau ato que nós fizemos, decisões erradas que tomamos. Então, nós precisamos olhar para nós, para as nossas feridas, né, para as nossas dores, com muito carinho, com muito amor, porque nós somos frutos da bondade de Deus. Nós somos seres que trazemos em nós a divindade. Então, nós temos que olhar para as nossas feridas com carinho, ir lá e fazer o curativo. Nós temos que curar, nós temos que tomar atitude para nós mesmos. Então, as nossas feridas, elas são muitas vezes necessárias, são lições que vêm nos acordar daquele chacoalhão na nossa vida. Dolorosas, porque dói. Mas nós, muitas vezes, precisamos desse puxãozinho de orelha aí para continuarmos a nossa caminhada evolutiva. É verdade, nem que seja só cicatrizes, quando a gente olha para ela, a gente lembra por que tem aquela cicatriz, né?
Ou seja, lá na infância ela abusava com a bicicleta, não obedecia ao pai e à mãe, caiu, aí fez aquele estrago no joelho, né? Fica aquela cicatriz, daí todo o resto da vida vai olhar, é porque eu não obedecia à minha mãe. Nas mazelas da alma, nas feias da alma, é porque nós infringimos as leis de Deus. Então, aquelas muitas mágoas, muitas dores, muitas situações que a gente sofreu que poderia ter evitado, né? Com um pouquinho mais de paciência, de tolerância, de sabedoria e de fé, a gente poderia ter evitado. Não, mas eu quero fazer do meu jeito. O nosso orgulho, o nosso egoísmo não permitiu. E a gente quis fazer do nosso jeito. Está escrito, está lá, todo mundo diz que nós devemos viver assim, devemos fazer o bem, não devemos fazer o mal. A gente teima. Aí depois semeia a coisa de má qualidade e vai ter que colher um dia. São assim os nossos filhos da alma. Humberto, passando para o nosso terceiro item, tem um ditadinho que diz assim, o futuro só a Deus pertence, né? No meu entender, a frase não deixa de estar correta até certo ponto, porque realmente a gente desconhece o futuro, né? Sim. Então, nesse sentido, penso eu, não sei se você concorda, mas nós temos uma grande responsabilidade pela construção do nosso futuro, não é? Com certeza, Deus nos dá o livre-arbítrio para construir nosso futuro. E o futuro, por vezes, a gente vê como algo distante, né? Sempre que você pensa no futuro, a gente está vislumbrando algo que ainda vai ocorrer, que a gente não sabe exatamente quando. Porém, estamos desenhando o nosso futuro hoje, nas nossas ações atuais, no nosso comportamento atual. Então, é claro que a gente tem que planejar o futuro, tem que ter os objetivos, tem que ter as metas, para até a gente, no plano mental, já ir realizando esse nosso propósito. Porém, ele começa a se concretizar no hoje. O futuro começa a se concretizar no hoje. Porque quando eu penso em futuro, é alguma coisa que não aconteceu ainda. Mas o agora, sim. O agora é o que eu estou fazendo, eu estou plantando as sementinhas que vão germinar durante a minha caminhada e no futuro vão me dar os frutos que eu estou buscando. E essa fé no futuro, tanto quer dizer em relação à atual reencarnação, como na nossa próxima passagem pela dimensão espiritual e até mesmo reflexos da próxima, porque se nós hoje, e aí voltamos à questão da sementeira, né? Se hoje muita coisa que acontece conosco, boas inclusive, não só as coisas más, a gente tende a ver as coisas como se tudo pelo lado negativo, né? Tudo aquilo que a gente realiza de bom, de família, de prosperidade mesmo material, é porque provavelmente ou uma aprovação que Deus nos permitiu abraçar, né? Ou é um mérito de coisas que a gente fez lá no passado. E também as coisas ruins. Então, se hoje, na atual reencarnação, nós estamos, voltando ao termo, colhendo o que semeamos no passado, é claro que na próxima nós estaremos colhendo o que nós estamos fazendo hoje. E isso é tão importante, eu sempre digo assim, para pessoas de idade, pessoas às vezes, ou que nem tanto, mas que parece que já perderam a fé já no futuro, de novo, né? Que estão desanimadas, que não dão mais valor à vida, que acham que não vale mais a pena viver, ou porque já conquistou tudo o que queria, não tem mais ambição nenhuma e tal, ambição no bom sentido, né? Se eu pudesse, eu colocaria para essas pessoas justamente esse fato de que por não existir nada perdido do que a gente faz hoje, se a pessoa no final da vida estudar, fazer um curso de inglês, por exemplo, provavelmente ela não vai usar mais nessa reencarnação, mas poderia ser muito útil na próxima. Concorda? Sim, por isso que essa robustez da fé é importante, né, Wilson, para o futuro. Quando você realmente tem essa fé de conhecimento, entendimento da vida, o futuro ele é algo real, é algo que você sabe que vai chegar lá. Sim. Como você disse, eu estou com 90 anos e vou fazer um curso de inglês, porque eu sei que eu sou um espírito imortal. Tudo será meu proveito. Até pela matemática, pelas leis da probabilidade, elas apontam nesse sentido. Que aquilo que você tenta materializar, mesmo que você não consiga num certo momento, um dia você vai acabar realizando. Tem mais um minutinho para você. Então, tem aquele ditado assim, né, que nós espíritos, né, nós somos herdeiros do nosso passado.
E nós somos os construtores do nosso Os futuro. arquitetos, Então, em qualquer momento, sempre é tempo de aprendermos, de melhorarmos e de sermos felizes. É exatamente isso. Então, gente, vamos pensar um pouquinho nesses termos assim mais abrangentes, né? Não limitar tanto o nosso pensamento ao dia de hoje. Como ele colocou, não deixa de ser verdade que amanhã de manhã já é o futuro, mas quando ele chegar já não vai ser futuro, vai ser presente de novo, né? Então, como é bom, a gente coloca isso da pessoa deitar na cama, fazer a sua oração, né? Seja tão assim criterioso como Santo Agostinho, que repassava todo dia em detalhes o que fez, o que pensou, o que falou, mas se não puder fazer tão completo, mas faz aquela preparação para o repouso, né? E tentando já, pelo menos acreditar que vai ter um bom dia, que vai acordar, porque os espíritos recebem aquelas impressões antes do sono, elas retornarão na manhã seguinte. Se você deitar irritado, né, achando que amanhã vai ter um mau dia, vai ser difícil, vai dar tudo errado, você vai acabar comprometendo o teu futuro. Então pense bem para amanhã, que provavelmente o teu dia será feliz. Seja feliz. Abraço nessa semana também, toda. Até a próxima. Jornal Comunicação Espírita. Os 10 anos de diálogo espírita na TV. Defensores da vida e do aborto medem forças. Os limites do alto amor e do alto perdão. A vida dos gênios. Judaísmo, a primeira religião monoteísta. As árvores e seus frutos. Uma homenagem a 2 companheiros que retornaram à pátria espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! No Fonte Allan Kardec desse programa, nós vamos falar, de certa forma, como se fosse uma continuidade do tema do programa anterior, que eu falei no Fonte Allan Kardec também, sobre a preguiça. Bem, vocês estão lembrados? Como nós vamos falar rapidamente sobre motivação, nós vamos acabar entendendo que a motivação é, de certa forma, o oposto da preguiça. Mas a gente tem que entender um ponto importante aqui. A motivação, ela também pode ser abalada ou diminuída quando a pessoa encontra-se num estado depressivo, por exemplo. Nesse caso, a orientação não é a mesma que nós iremos dar aqui nesse Fonte Allan Kardec. Aqui, o nosso tema sobre motivação é entendermos como, aos poucos, no dia a dia, nós podemos desenvolver a disciplina para o trabalho, para a rotina diária, para as coisas que temos que fazer, nos sentirmos motivados. E para isso, precisamos entender que o nosso espírito está em constante evolução. Se nós pensarmos dessa forma, naturalmente nos sentiremos mais motivados do que imaginarmos que, se pudermos adiar a tarefa, ou procrastinarmos, ou ficarmos com preguiça, aquela tarefa iria passar. Só que ela não passa. Se nós não nos motivarmos, nós teremos que fazer a tarefa em outro momento. Só que com um detalhe, talvez de uma maneira mais difícil. Quando nós pensamos numa tarefa, nós temos naquele momento uma dificuldade porque tendemos a deixar para depois, procrastinar, ficar com preguiça, como falamos no quadro passado. A motivação, ela precisa ser treinada. Então, eu tenho que dividir a tarefa em partes menores. Eu não posso imaginar que eu vou dar conta de toda a tarefa. Nenhuma tarefa é dessa forma. Se nós formos, por exemplo, pegar um exemplo diário, né, de uma limpeza de uma casa ou de lavar a louça, por exemplo, nós não vamos lavar toda a louça imediatamente. Nós iniciaremos por cada louça, por cada talher e vamos selecionando aquela louça limpa daquela que está para lavar. Então, para nos motivarmos, precisamos iniciar a tarefa. Você não pode querer que tenha motivação para fazer exercício físico, levantar de manhã para ir ao trabalho, levar as crianças para a escola, fazer parte de toda a rotina diária sem iniciar,
precisamos dar o primeiro passo. E assim, o segundo passo seria continuarmos realizando aquela tarefa. É muito importante, psicologicamente falando, que nós lembremos de nos dar um pequeno mimo, um pequeno agrado, seja uma fala, uma frase ou então um reconhecimento. Nós falamos assim: puxa, olha que legal que você fez, você conseguiu, você venceu a tarefa. Olha que bacana. E também podemos fazer isso com as pessoas que convivem conosco, com os nossos filhos, com aquela pessoa que trabalha conosco, com uma pessoa que você sabe que já é uma pessoa que costuma procrastinar ou não gosta de fazer nenhuma tarefa. Você pode elogiá-la quando ela de fato fizer a tarefa. Você pode dizer: olha que bacana que ficou, olha que resultado bacana que ficou essa tarefa que você fez, viu? Nem foi tão difícil assim. E aí nós vamos treinando a motivação. Motivar-se é uma característica psicológica que vem do nosso espírito, porque sabemos que ficaremos melhores depois de cumprir aquela tarefa. Mas eu não posso esperar que a motivação venha de graça. É um trabalho, é constância. Precisamos perseverar. Se algum dia você acordar muito desanimado ou desmotivado, converse com alguém, faça uma prece, busque o motivo dessa desmotivação. Pode ser um desânimo, pode estar ligado à depressão, como falei anteriormente. Mas aí já é outra categoria. Talvez em outro momento, em outro Fonte Allan Kardec, possamos falar sobre isso. O importante é nos mantermos sempre em conexão com o nosso mentor espiritual, pedir ajuda, auxílio, tirar aquele momento de prece, fazermos essa prece com o coração e buscarmos auxílio do mundo espiritual, dos nossos amigos, dos nossos familiares, que sempre querem o nosso bem e sempre estarão nos motivando em qualquer ação ou qualquer atividade que nós possamos fazer. Então, meus amigos, espero que esse quadro possa ter motivado você a buscar a leitura e estudar um pouco a doutrina, que lá temos muitos exemplos de como nos mantermos motivados. Muita paz. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nos encaminharam a seguinte questão. Como é possível saber qual o número de espíritos que estão planejados, estão destinados a reencarnar como os nossos filhos? Quantos filhos, na nossa programação espiritual, nós deveremos ter? Essa é uma questão relevante e me preocupou muito em épocas passadas. E que naturalmente está sempre à mente de todas aquelas pessoas que planejam organizar uma família, que estão em início de vida e que se preocupam com as dificuldades materiais ante o número maior da prole. O que nós temos na doutrina espírita a respeito do assunto? Nós temos a revelação dos espíritos de que a reencarnação não é aleatória, não está às soltas, não é feita sem planejamento prévio. Ela é muito séria e é organizada com um amplo programa de trabalho, de desenvolvimento para o espírito reencarnante e para aqueles familiares que vão acolhê-lo. Então, o planejamento reencarnatório não fica ao acaso, ele é feito com todo cuidado, com todo critério. Ante essa revelação, nós já temos uma noção de que aqueles filhos que nos chegam, naturalmente estavam dentro dos compromissos espirituais que nós assumimos até antes de reencarnar, nos comprometendo a recebê-los, encaminhá-los para o bem.
Mas como saber aqui na Terra, né? Ante as dificuldades, os desafios das lutas materiais, a necessidade da mulher encarar o mercado de trabalho, o custo de uma educação, de uma instrução de melhor qualidade, como saber qual é o nosso planejamento? Nós temos que agir com racionalidade. Não podemos ignorar a revelação espiritual e não podemos ignorar também os nossos deveres morais para com os filhos que nos chegam. Temos que dar-lhes assistência. Não é tanto a roupa melhor, só o colégio mais caro. Nós temos que dar assistência emocional, espiritual, orientação. Não é o prato de comida apenas porque pode ser muito simplificada a necessidade material. A gente dá jeito para quase tudo, mas é a necessidade de termos disponibilidade emocional para dedicarmos tempo e atenção àquele filho que nos chega. Como conciliar essa nossa limitação de tempo, de possibilidades materiais, com o nosso conhecimento, não é? Da programação espiritual. Os espíritos nos dizem que se temos um planejamento de receber determinado número de filhos e optamos, né, por adiar aquele compromisso espiritual, esse débito permanece em aberto. Esses filhos talvez nos cheguem de outras formas, como pessoas que vão cruzar a vida da nossa própria prole. Esses filhos talvez tenham um planejamento reencarnatório adiado. Então é lícito, até certo ponto, nós espaçarmos as estações, vermos qual disponibilidade afetiva, material que temos para acolher. Mas não podemos esquecer que trabalho adiado é compromisso que mais cedo ou mais tarde vai nos chegar. É nosso direito adiar. Mas com certeza, se pudermos enfrentar a prole que nos chega com mais naturalidade, com mais confiança nas nossas possibilidades e na providência divina, sem abdicarmos do nosso raciocínio, das nossas necessidades materiais, será muito possível. Na minha própria experiência, não é que eu posso levar em conta, eu tenho 5 filhos, eu me preocupava muito com a questão material, mas as coisas se resolvem. Quando a gente acolhe amorosamente os filhos, tenta encaminhá-los para o bem, a própria natureza nos ajuda, as circunstâncias melhoram, o emprego surge e todas as dificuldades materiais, se nós bem executarmos os nossos deveres espirituais, com raciocínio, com critério, acabam sendo resolvidas. Mais ou menos a questão se resume àquele velho ditado árabe: vamos confiar em Alá, mas vamos amarrar o nosso camelo bem amarrado. Vamos ter os nossos cuidados, vamos espaçar a gestação se necessário, aborto jamais, mas vamos acolher amorosamente esses filhos que podemos receber sem tanta preocupação. Vamos nos ocupar deles, não nos preocupar, entendendo que Deus é amor e nós podemos estender os nossos braços e acolher mais alguém. Muita paz.